Conheça agora a empresa incubada no GTEC e que foi aprovada no ciclo de aceleração de startups da Inovativa Brasil, que avaliou empresas de todo o país. Confira! Enquanto era acadêmico do curso de Ciências Econômicas da Unidave, em uma atividade de sala de aula, o Lucas fez um projeto empresarial que, em outubro de 2019, se transformou na Concreta Assessoria e Consultoria em Licitações e que passou a atender empresas da região. A Concreta, primeiramente, ela foi um projeto empresarial da Unidave, né? O professor Maschio fez um trabalho em sala e eu na época trabalhava na Effect como vendedor, né? Naquele momento eu fiz o projeto dela, pensava mais ou menos numa empresa de assessoria com alguns aspectos de escala que eu não tinha muito bem definido. E aí então em outubro de 2019 eu montei a Concreta e comecei a atender algumas empresas da região de assessoria de licitação e tal. Nunca foi um projeto para ser só o escritório convencional de assessoria, sempre teve a ideia de crescimento, escala, né, semelhante ao formato que a gente tem hoje, mas era um processo que o projeto em si dela não dava para ser executado sozinho. Então, depois de um certo tempo, eu e o Leandro, a gente voltou a conversar, a gente trabalhava junto, né, lideramos o projeto junto, e a gente chegou no consenso que os dois estavam tendo o mesmo pensamento para assessoria, e ele dentro da Effect e eu independente, né. Então, não lembro que mês que foi, 2020, foi em julho de 2020, então o Leandro entra dentro da sociedade, né, eu convido ele para participar. E a partir dali, então, a gente começa a tomar escala. E a empresa, hoje, ela, digamos assim, ela é uma assessoria que consegue atender qualquer tipo de empresa, de porte pequeno, a porte grande, nacional ou multinacional, para qualquer ramo de atividade de licitação, somado a um processo jurídico e operacional muito bem definido, a alta tecnologia de automação de licitações, né, que é o que trouxe a escala para o negócio e transformou ela no que ela é hoje. Bom, desde antes disso eu sempre tive o sonho de empreender. Eu até já estava começando um negócio junto com outro sócio naquela época. E dentro da Effect eu sempre tive muita oportunidade de criar novos projetos. Então eu tinha um sonho muito grande de empreender, eu não queria ser só um funcionário para o resto da vida. E quando eu tive essa ideia de projeto lá dentro, eu comecei a ver que ele era muito maior do que só um projeto interno. E falar com o Lucas trouxe essa visão de que eu podia fazer o além. Quando tu é um funcionário, tu tem medo de sair, perder aquele teu salário fixo, de perder todas as condições que você tem. Você pensa, não sei se eu vou dar conta de sobreviver por conta própria. Mas no fim das contas, se eu não acreditar em mim mesmo, quem vai? Então eu olhei para todo o meu passado, olhei para tudo que eu queria para o futuro e eu vi que eu precisava começar isso quanto antes. Então, quando ele propôs a nossa sociedade, eu falei assim, cara, deixa eu pensar um pouquinho. Acho que eu pensei uma semana. Fiz uns cálculos, olhei tudo que eu tinha, falei, bom, uns 5 a 6 meses eu consigo viver sem morrer. Então, acho que dá para a gente tocar esse projeto. Em 5, 6 meses a gente tem que conseguir sobreviver. Aí foi bola pra frente, né? Falei lá com o pessoal, alinhei as coisas que eu precisava para sair de lá e comecei então a atuar com ele de forma sozinha. Tá dando super certo, até agora não me arrependo nem um pouco. Foi o Leandro quem teve a ideia de incubar a Concreta no GTEC, por já ter acompanhado e vivenciado todos os benefícios proporcionados pela incubação quando trabalhava em outra empresa. Como eu vivenciei bastante tempo toda a fase de crescimento da Effect, eu aprendi muito assistindo o que os chefes faziam. Então, os nossos líderes lá, eles passaram por todos esses processos. Eles foram aqui para o GTEC, ficaram incubados 3 anos, se eu não me engano. Eles foram no Startup SC, foram no Inovativa, que a gente que passou agora. Participaram de outros projetos também. E eu sempre via como a empresa evoluía cada vez mais em cada uma dessas etapas. Então, quando eu entrei para a Concreta, eu falei, cara, essa foi a trilha que eles fizeram e deu certo. Então, acho que a gente tem que reaproveitar isso para nós. O GTEC ele propicia um espaço para você, além de ter espaço físico de trabalho, ter mentorias, ter acesso a conhecimento, a conexões importantes, tanto dentro da cidade quanto de fora. Então, além, como o Lucas falou, não é só por ter um espaço físico, isso você consegue em qualquer lugar, mas agora ter um espaço que te apoia para o teu desenvolvimento, que te faz conexões importantes, isso é importante demais para as empresas.
E neste ano, os sócios resolveram se inscrever no ciclo de aceleração das startups da Inovativa Brasil e foi aprovada entre as 400 startups com maior potencial de crescimento no país. Principalmente o Leandro vivenciou o processo dentro da Effect de passar por esses processos, por esses programas de aceleração, né? Mas ambos sabíamos da importância desse tipo de projeto por conta das conexões que a gente conseguiria gerar, né? O acesso à informação com pessoas extremamente qualificadas, né? Então esse projeto a gente tinha ciência que ele ia possibilitar para a gente acesso a conhecimentos que são de extrema valia, principalmente para o nosso modelo de negócio, que é um B2B de web, que realmente tem uma complexidade maior, é diferente de um negócio convencional, né? E a gente vivenciou então esse processo na Effect e quis replicar aqui dentro para poder auxiliar nos processos de escala da empresa, enfim. Eu não canso de falar para a minha equipe que a gente tem que ter orgulho de onde a gente está, porque a gente acabou de ser aprovado e ser considerado uma das 400 startups com maior potencial de crescimento no Brasil. Então isso não é para qualquer um. Tinham 1000 e poucos inscritos e a gente passou entre os 400. No fim foram 386, então não teve 400 empresas que se qualificaram, a régua estava bem alta e a gente passou, isso é sensacional, assim, é um novo impulso para a gente continuar o nosso projeto. Há 15 anos, o Núcleo de Desenvolvimento de Incubação da Unidave, o GTEC, impulsiona o desenvolvimento de negócios inovadores no Alto Vale do Itajaí. O GTEC é um núcleo, né, de desenvolvimento de empresas. Então, nós começamos com um projeto, né? O empreendedor tem uma ideia e nós auxiliamos no desenvolvimento dessa ideia, né? Para verificar se ela tem viabilidade, todo o necessário para você montar uma startup, ou seja, uma empresa nascente. E daí nós desenvolvemos pelo período de 3 anos até a empresa se graduar. Oferecemos assessoria, consultoria, o que ela necessitar. Durante todo o tempo em que atua na região, diversas empresas incubadas no GTEC também tiveram reconhecimento nacional em eventos de inovação. Nós já tivemos outras incubadas que participaram do ciclo Inovativa, mas é a primeira vez que nós temos uma empresa que se destacou no momento em que a régua está tão lá em cima, né? Por isso nós temos muito a celebrar, porque para que vocês tenham uma noção, eu também fui avaliadora do ciclo Inovativa e eu vi os trabalhos que estavam presentes lá, realmente alto nível, empresas já que ganharam outros prêmios e que agora estão engajadas. E a Concreta realmente superou todas as nossas expectativas, muito embora nós já tenhamos a empresa em alta conta, porque tem um desenvolvimento assim, um crescimento espantoso, né, em tão pouco tempo. E temos também um egresso da Unidave participando, então é com muita alegria que a gente recebeu foi muito competitiva a disputa. E eles realmente se destacaram e estão lá em cima, né? Conseguiram essa vitória. Acompanho esse processo desde 2004, né? Com a criação da incubadora GTEC Unidave, e a gente percebe que esse é um movimento que precisa estar sendo irrigado de forma constante. À medida que a universidade amplia, né, as suas ações nesta área, nós percebemos, né, que os resultados, num curto espaço de tempo, eles surgem, né, e valorizam muito o esforço, não só da instituição, mas de todos os atores do ecossistema. Então, é por isso que a Unidave, de forma permanente e constante, busca cada vez mais ampliar suas ações, trazendo projetos inovadores, né, não só para as empresas da nossa região, mas também para todo o Alto Vale. O Alto Vale está cheio de oportunidades para quem deseja empreender e inovar. Basta acreditar no sonho, buscar conhecimento e colocar a mão na massa. Eu diria que a grande porta de entrada para esse processo é a educação, né? Então, se você buscar bater nessa porta, você vai encontrar diversas oportunidades. E aí é da vontade, do interesse, do esforço, da dedicação, da persistência de cada um em estar buscando e criando essas alternativas, né, para poder se consolidar num mercado que hoje, né, além de muitas oportunidades, mas também ele é muito concorrido. Então, eu diria que a grande alavanca desse processo não é outra senão a educação. Cara, eu acho que essa... Às vezes meus amigos eles ficam até de saco cheio, porque eu fico falando muito nesse assunto, né?
Mas uma das coisas mais importantes assim, que eu já ouvi até hoje sobre essa questão de desenvolvimento empresarial da nossa região foi do próprio Everton, que é sócio da Effect, né? E eu concordo 100% com a opinião dele. Ele comentou que o segredo, o futuro, na verdade, da nossa região, que é interiorizada, que não é uma referência industrial, é a tecnologia. Porque a tecnologia independe de critérios de infraestrutura. A gente não depende de logística, a gente não depende de nada. Eu, dentro da minha casa, com acesso à internet, montei uma empresa que hoje está aqui, a gente está aqui conversando sobre isso. Eu não precisei de nada mais do que conhecimento para aplicar isso, né? Então, eu diria que o mercado ele tem muita oportunidade. A gente, é claro, é iniciante nisso, mas a gente sabe que tudo que é relacionado à web tem muita oportunidade. E eu acho que o negócio é botar a cara para fazer e não vejo por que não executar. Afinal, não é o dinheiro que vai fazer o teu negócio virar alguma coisa. Vai ser uma boa ideia, com um bom propósito e executado do jeito certo. Encerramos aqui mais uma edição do programa Universo Unidave. Se você não conseguiu acompanhar o programa completo, acesse nosso canal no YouTube, Universo Unidave, e veja as matérias. Um bom dia, uma boa terça-feira e até a semana que vem.